Hello, dears. How are you doing? Tudo bem, sexto ano? E aí, estamos chegando já, né, no final do ano, nosso quarto bimestre. Eu estou preocupada com os alunos que não entregaram nada ainda. É preciso entregar, por favor, né? Senão vai ter que ficar fazer o sexto ano de novo ano que vem, tá bom? Vamos lá então, ó. Eu gosto muito dessa matéria, eu gosto muito desse conteúdo. Nós vamos falar sobre comic strips, os quadrinhos, né? Aliás, nós já falamos lá no primeiro bimestre, eu só estou retomando e complementando um pouco mais. Bom, quinzena passada a gente conheceu a versão em inglês da Turma da Mônica, Mônica's Gang, ok? E você percebeu que os personagens têm nomes diferentes, porque assim o pessoal daquela cultura, né, da cultura da língua inglesa, começa a se identificar melhor com cada personagem, ok? A Mônica ficou Mônica mesmo, né? Mas o Cebolinha é o Jimmy, a Magali é a Meg e assim por diante. Bom, agora a gente vai ter a oportunidade de construir quadrinhos em inglês. Mas é importante lembrar algumas características desse gênero textual, né, desse texto, que é o quadrinho, que é comum tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. Então, primeira coisa que a gente observa, né, os quadrinhos, eles são a história acontece em quadros, por isso esse nome quadrinhos, né? Cada quadro mostra uma parte da história e as personagens se expressam através de balões, balões de diálogos. Então eu tenho o balãozinho comum, né, quando o personagem vai falar normalmente. Eu tenho esse balãozinho com várias perninhas aqui, ó, são várias pessoas falando junto. Eu tenho esse balãozinho que parece uma nuvem com umas bolinhas aqui, é o pensamento do personagem. Quando ele tá com essas pontas bem assim, pontiagudas, né? Significa que o personagem está sentindo raiva ou está gritando, está alterado. Quando existe esse balãozinho parecendo que está derretendo, é um sinal de frieza, de ódio, né? Também pode ser uma expressão de raiva. E quando está dessa forma aqui, né, o balãozinho é liso, mas termina com as bolinhas, significa que ele expressa alegria, ele está alegre. Então, os balões são importantes nesse gênero textual porque eles expressam o sentimento, o estado emocional desses personagens, tá bom? Então é muito importante a gente entender esses balõezinhos de diálogo. Logo mais embaixo, eu tenho um outro recurso muito utilizado, né, nos comic strips, nos quadrinhos, que são as onomatopeias. As onomatopeias são as representações de sons através de palavrinhas, em inglês e em português. Eu tenho aqui algumas em inglês, ó, ding, que é o telefone ou uma campainha. Tic-chalec é provavelmente alguma coisa com, como é que fala? Que gruda, né? Splash tem a ver com água. Boom, que é quando estoura alguma coisa, né? Check, crash, pull, bang, poof, smack. Smack geralmente simboliza o beijo, né? Então, esses símbolos são muito importantes também, são recursos que trazem para a história aquela sensação, né, de você ouvir a batida da porta, a bomba estourando, o estalo do beijo, né? Então, é muito interessante e é muito divertido também fazer essas onomatopeias. Então, a gente vai ter agora a oportunidade de treinar isso. Vamos lá, então. No primeiro exercício, eu tenho aqui o quadrinho pronto, o desenho pronto. É o Garfield e o seu dono, John. Tá? O John é o dono do Garfield. E eu tenho as falas separadas. A fala do John e depois embaixo a fala do Garfield. O que eu quero que você faça? Que você observe o desenrolar da história e transporte essas falas que estão aqui em cima para os balõezinhos aqui embaixo. Então, a primeira coisa que você deve fazer é observar o que está acontecendo na história. O John está conversando aqui com o Garfield. Repare que o balão do John é um balãozinho normal, né? Depois o Garfield recebe a informação. E olha o balãozinho aqui, ó, balãozinho de pensamento, tá vendo? O que será que o Garfield está pensando sobre aquilo que o John falou para ele? Bom, aparece aqui agora na mesa um pote de cookies e o Garfield pega um. O John vai falar alguma coisa para ele, a cara do John já não é uma cara muito feliz, né? O Garfield, mesmo assim, abocanha todo o cookie, come ele inteirinho, né? O John fica surpreso e o Garfield
tcharam, né? Faz alguma coisa tipo raran, tcharam, né? Bom, logo embaixo, o John conclui falando alguma coisa para ele com uma cara de desanimado e acaba que o Garfield termina com o seu pensamento. A gente percebe que a história tem a ver com esse cookie. Parece que era o último cookie, né, do bolacheiro, né? E o Garfield resolveu fazer uma mágica com ele, né? Resolveu mostrar pro John como é que faz um cookie sumir. Bom, vamos dar uma olhadinha nas falas, então, para você tentar organizá-las ali na conversa. O John tem 3 falas que você deve organizá-las aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos ver aqui. Essas 3 falas aqui que você vai tentar reproduzir e copiar dentro do balãozinho. A primeira, Hey Garfield, I've learned how to do magic. Ele diz, Oi Garfield, olha só, eu aprendi a fazer mágica. Aí a segunda, don't dare, você não se atreva. Não se atreva, né? A terceira, at least you could give me a piece of that cookie. Ao menos você podia ter me dado um pedaço daquele cookie, tá bom? Então você vai ver qual é o balãozinho que cabe cada uma dessas historinhas, dessas falas. Depois as falas do Garfield. I bet I can do magical too. Eu aposto que eu também sei fazer mágica. É a fala do Garfield. Ratatata significa tchararã, né? Aqui no nosso português. Tcharam, né? Alguma coisa assim. Como se ele tivesse finalizado a mágica, né? E a terceira, some people don't enjoy good magic. Algumas pessoas não apreciam uma boa mágica. Então você vai tentar organizar essas falas aí nos quadrinhos. Segundo, agora é a sua vez de transformar a conversa que está aqui embaixo em um quadrinho, fazendo os desenhos, fazendo os balãozinhos das falas e, se for preciso, fazendo as onomatopeias também, tá bom? A história é o seguinte, os personagens Ricky e Lara, tá? São 2 personagens apenas e você tem 3 quadros para organizar essa história. Ricky, do you have any pizza? Ele pergunta, você tem pizza? A Lara diz, no, this is a lemonade stand. Não, aqui é barraca de limonada. O Ricky, what about cookies or ice cream? E biscoitos e sorvetes? A Lara responde, já não muito feliz, né? I said no, it's a lemonade stand. Eu disse que não, que é uma barraca de limonada. O Ricky então responde, so I'll have 1 cup of lemonade. Aí ele diz, então me dá um copo de limonada. E aí a Lara responde, it's over. Acabou, vendi tudo. Então você vai organizar essas falas em 3 quadros, vai desenhar o Ricky, vai colocar o balãozinho, a fala do Ricky em inglês, depois desenha a Lara. Repare que você tem que desenhar o cenário, que é a barraca, né? É importante, tem que ter a barraca de limonada, né? E aí você pode organizar os seus desenhos, seja criativo, use os balõezinhos. Repare que tem um momento que a Lara está nervosa, porque ela já falou várias vezes para ele que não tem, que é uma barraca de limonada. Então você tem que alterar o balãozinho quando a pessoa está nervosa, tá bom? Bom, seja criativo, eu sei que você consegue, you can do it. Para terminar então nessa nossa videoaula, eu vou colocar aqui para vocês uma... Opa! Vou ter que abrir a janelinha que eu não abri ainda. Cadê? Será que não? Será que não deu certo? Deu. Vamos lá. Um trechinho da Mônica Toy. Mônica Toy é uma versão da Turma da Mônica, né? Muito, muito interessante, muito bonitinha, para que você possa conhecer, ok? Ela tá em inglês. Tá? Aliás, ela não está em inglês, né? O original dela é em inglês. O nome é Better Together, o nome da historinha. Melhor Juntos. E eu quero que você tente descobrir o que é Melhor Juntos, tá bom? Bom, curta aí e depois a gente conversa um pouquinho sobre Mônica Toy. Mônica! Toy, 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 toy. Curtiram?
Rapidinho, curtinho, mas bem interessante, né? Better together tem a ver com isso, né? Brincar juntos é muito melhor do que brincar sozinho, ok? Better together, melhor juntinhos. Pessoal, that's it. É isso por hoje. Espero que vocês gostem das atividades dessa quinzena. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no nosso grupo, tá, do WhatsApp, tá bom? Kisses, bye bye.